descer, estáis vós prontos para o dia final. Estáis vós prontos, estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Vem o alegre dia, este alegre dia perto está. Mas alegre será somente ao que ama o Salvador. Estáis vós prontos para o dia final. Estáis vós prontos, estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Um glorioso dia há de ser. Mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estáis vós prontos para o dia final. Estáis vós prontos, estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Eu começo a saudar cada um de irmãos que está assistindo nesse momento, seja na casa, seja onde quer que for, que paz de Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração. Eu quero mandar um abraço especial para as pessoas, nos irmãos mais idosos que nesse momento, infelizmente, se assiste tudo via televisão, online, e para pessoas também que estão assistindo em outras paragens do mundo. Nos Estados Unidos, Portugal, França, Guiné e outros países do mundo que se seguem nas mensagens todos os sábados através de redes sociais e também através de canal da televisão. E um feliz sábado a todos, que a paz de Deus reina no nosso coração. Antes de nós abrir a palavra de Deus, nós vamos fazer uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, mantenedor e redentor da humanidade. Muito obrigado, Pai, pela proteção e vida, obrigado pela bênção. E obrigado também por esse momento que o Senhor concedeu, no qual a palavra do Senhor está sendo aberta, lida e ouvida para muitas pessoas. Não te pido, Senhor, que o Espírito Santo pode acompanhar conosco e pôr as palavras no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no tua hora, hoje e sempre. Amém. No sábado passado, não houve uma mensagem muito especial sobre a segunda vinda de Jesus. Não falo um pouco sobre os sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo. E hoje, não terá continuidade a essa mensagem muito interessante, mensagem mesmo para esse tempo que nós nos vivemos. No livro de São Mateus, no capítulo 24, no lê nosso terceiro versículo, ou versículo 3. Mateus, capítulo 24, verso 3. Onde está escrito: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século ou do fim do mundo. Desde a antiguidade, pessoas tinham ideia sobre o fim do mundo. Discípulos de Jesus já compreendiam que tinha um fim desse mundo. E um dia em particular, eles perguntam a Jesus qual que é o sinal ou coisa que sucede antes de vinda de Jesus Cristo
ou fim de mundo. Horas que não te fala de fim de mundo, tem algumas pessoas que têm pensamento diferente. Tem uns que te pensam, mas nada que existe, Jesus que te volta. Tem uns que te sentem medo, horas que te falado de fim do mundo. Tem uns que te pensam que horas que alguém já morre, esse mundo já acaba. Mas também tem um outro grupo interessante que te acredita, mas Jesus te volta. Uma pergunta simples, qual é o grupo que você faz parte? Você está no grupo de que te sente medo, horas que falaram de fim do mundo? Você está no grupo de indiferentes que te pensa, mas nada que existe, Jesus que está bem, que tem fim do mundo? Ou você faz parte de que te acredita nas promessas bíblicas, que te crê, mas Jesus te volta e te tem um fim nesse mundo? Ali, Jesus, discípulo de Jesus, pergunta a Jesus, falando coisa que te acontece antes de sua vinda e de consumação do século ou de fim do mundo. Jesus começa a fazer uma descrição de sinais. Mas hoje nunca sabemos falar sobre sinais. Hoje não sabemos falar sobre fim do mundo e não sabemos falar também sobre o que, ou porquê de fim do mundo. Esses três grupos de pessoas, esses três primeiros grupos, ou primeiro grupo, tem uma verdade. Ou esse que entende nada sobre o que a Bíblia te ensina sobre a vinda ou a volta de Jesus, ou esse que entende sobre o propósito de fim do mundo. Jesus Cristo um dia falou o seguinte, nós está no livro de São Mateus, no capítulo 16 e no verso 27. São Mateus 16, verso 27. No qual está escrito, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse é o porquê do fim do mundo. Jesus também traz a cada um de nós segundo a obra que nos tiver feito. E fim do mundo, meus queridos, Jesus está volta para bem pôr fim nesse sistema que nos vive hoje. Jesus está volta para bem pôr fim no pecado. Jesus também pôr fim no sofrimento humano. Jesus também traz a retribuição, a recompensa a cada um conforme ele tiver procedido nesse mundo. Quem sente medo porque é que está preparado para receber Jesus Cristo e também porque é que compreende o propósito de fim do mundo. Quem é que te pensa de que morte é fim de tudo, quem que morre, tudo de céu acaba? Também quem entende, que compreende as promessas bíblicas, nem tampouco que compreende o propósito bíblico de fim do mundo. Jesus declara que ele está volta, o Filho do Homem há de vir para trazer a retribuição a cada um conforme o que tiver feito, conforme a sua obra. Se não acredita na vinda do Senhor Jesus Cristo, se não acredita nas promessas e nos espera, nos prepara, nunca te sente medo de fim do mundo. Porque fim do mundo é para coisas boas. Avançando, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, não pude fazer leitura da palavra, no Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, não é aquele que é propósito de vinda de Jesus Cristo. Faço leitura. E lhes
enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o propósito do fim do mundo. Jesus está volta a esse mundo uma segunda vez. Para fazer o quê? Para pôr fim no pecado e nas suas consequências. Quais são as consequências do pecado? A doença, a morte, a dor e o sofrimento. E tudo isso terrena. E como tudo isso terrena, Jesus Cristo promete volta. E promete volta para pôr fim nesse sistema atual. Tanto é que, meus queridos, uma das coisas que tem marcado a vida humana, não tem encontrado no Apocalipse? E fez enxugará dos olhos toda lágrima. A lágrima tem marcado a vida do ser humano. Todos nós, num dia, um vez na nossa vida, ou pelo menos uma vez na vida, não tem tirado lágrima de nos olhos. Por quê? Porque não tive nosso ente querido que morre, não tive que separa de pessoas que não amam tanto, não tive dor, não tive outros tipos de coisas que fazendo lágrima rola de nós olhos. E Jesus promete na segunda vinda, bem põe fim nesse mundo do pecado que tem trazido tanta lágrima na seio da humanidade. E a primeira coisa que Jesus Cristo promete fazer é enxuga de nós olhos toda lágrima. Por quê? Sublinha ali. E a morte já não existirá. Jesus Cristo também põe fim na morte, que também tem mais morte, horas que Jesus Cristo volta a esse mundo. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Esse é o propósito do fim do mundo. É que é fim do mundo, como talvez não te pensa, é um fim do mundo que te acaba com tudo coisa. É fim do mundo. É realmente fim para aqueles que está preparado. É realmente fim para aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. É realmente fim para aqueles que vivem segundo o propósito de Deus. É fim realmente para aqueles que vivem de acordo com princípios bíblicos. Mas para aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, para aquele que vive de acordo com o padrão ou princípios bíblicos que Deus tem escrito na Bíblia para nossa orientação, que está a ser um fim, mas está a ser um começo. O começo do quê? Um começo da eternidade. Um começo de uma vida feliz, um começo de uma vida que se mede com a vida de Deus, uma vida que não se acaba. Deus, ou Jesus, também põe fim no sistema atual que nos vive e dá novo sentido à vida, a seus filhos. Por isso, que na Apocalipse está falando, enxugará dos olhos toda lágrima. É bom isso? É mesmo bom? Porque certamente todos nós já nos está cansado de viver nesse mundo. Tanta crise, tanta dor, tantas notícias más, tantas coisas que está fazendo sentir dor no coração. Ei, queridos, e para isso, Deus põe fim nesse sistema e Deus anuncia a criação de um novo mundo, uma nova sociedade. O que está escrito também no Apocalipse e também não está encontrado na profecia de Isaías, o profeta Isaías. Não pode ler no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 65, verso 17, nos lê o seguinte: Pois
eis que crio novos céus e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esse é o propósito de segunda vinda de Jesus. Meus queridos, certamente muitas pessoas que nesse momento estão ouvindo são pessoas que sofrem algum tipo de problema na sua vida. Outros estão com problema de doença, outros estão com problema de velhice, outros estão com problema familiar, outros estão com problema de saúde. Enfim, vários problemas que se acompanham a vida de muitas pessoas que estão ouvindo nesse momento. Mas Deus promete que se não vive de acordo com sua vontade, tudo é sofrimento, tudo é dor, tudo é calamidade, tem fim. E Deus promete põe fim nesse sistema que hoje é conhecido para nós, mas de cria novo céu e de nova terra, no qual aquele que vive de acordo com sua vontade, vive. Quer dizer, se me conhece, não acredita, não crê nas promessas bíblicas e não vive de acordo com sua vontade, não também vive naquele novo céu e nova terra que Deus promete criar. Ele falou o quê? Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. Qual de nós que até gosta de limpar seu passado? Qual de nós que até gosta de pagar de sua memória momentos trágicos que tem vivido na sua vida? Qual de nós que até gosta de limpar nossa memória com todos os maltratos ou maltratos que não tem vivido na sociedade, nesse mundo, nessa terra? Tudo nós. Por isso, Deus promete que nesse novo céu, nova terra, que Ele também cria. Ele também põe fim nesse mundo e Ele cria novo céu e nova terra. E quem que estava vive nesse novo céu e nova terra, que tem lembrança das crises que hoje não vive. Crise moral, crise econômica, crise financeira e muitas crises. Deus promete um novo mundo, põe fim nesse mundo e começa um novo mundo, novo sistema, nova governação. E no verso 17, ou seja, no verso 20, o profeta Isaías escreve o seguinte: não haverá mais nela criança para vir, ou seja, para viver poucos dias. Meus queridos, é triste anunciar-nos que, mais ou menos 2 semanas, um amigo meu perde seu filho de 1 ano e tal. É triste para nós aquele pai e aquela mãe que chora seu filho que morre ainda jovem, ainda criança. Ali, a palavra de Deus está falando que tem mais criança para viver poucos dias. Quer dizer, ali criança que morre mais. E verso continua: nem velhos que não cumprem os seus dias. Há bem poucos dias, mais ou menos 2 meses, também perde um amigo. Eu estava avançado em idade, mas um amigo. Meus queridos, é isso que Deus quer pôr fim. Deus quer pôr fim nessa maneira como nós nos até vive. Todo tempo nos perdemos, queridos. Todo tempo nos sofre. Todo tempo nos sofre calor, nos sofre frio, nos sofre falta de chuva, nos sofre falta de muitas coisas. E Deus, que creio que não continua nesse mesmo sistema. Porque Deus que criando para nos sofrer assim. Deus criando para nos viver feliz. Infelizmente, houve entrada do pecado no mundo que transtorna o bom funcionamento das coisas. E hoje Deus está fazendo uma promessa para mim, Cubó. E essa promessa é uma promessa verdadeira. Porque aquele que fez a promessa não falha. É Jesus Cristo que faz essa promessa. Ele que até falha. E Flamengo cria novo céu e nova terra, e ali nunca tem lembrança mais de coisas passadas, e também ali que tem crianças para morrer, nem velhos para morrer.
Que maravilha! Que maravilha! Ora vem Senhor Jesus, porque não só sofre tanto nesse mundo. E Deus promete por fim. E bem, queridos, não te ler mais um texto. Um outro propósito de fim do mundo e de segunda vinda de Jesus Cristo. Não está na 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. No verso 51. Esse é o grande apóstolo Paulo que escreve essas coisas. Ele falou o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Apóstolo Paulo fala que nem tudo nós nunca te morre, mas transformado nunca ser tudo. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que boa notícia! Nós que temos entes queridos, nós pessoas que nos amam tanto, pessoas que infelizmente morte lebes antes de nós. Eles tive que deixá-lo. Eles vão para a sepultura. Acreditamos que eles vão na esperança da ressurreição. Que eles vão na esperança de uma vida nova, num novo mundo. E a palavra está falando que aquele que morre em Cristo, aquele que morre com Cristo, aquele que morre na esperança da vida eterna, naquele dia, ele ressuscita. Ali, a palavra está falando que Jesus te manda sua trombeta, toca a trombeta, e na ressoar de última trombeta, aquele que morre, que está na sepultura, esta ressuscita, incorruptível, quer dizer um corpo já transformado, um corpo que te corrói mais, um corpo que te corrompe mais, um corpo que te adoece mais e que te morre mais, que te sente mais dor e que te passa mais para sofrimento. Esse é o outro propósito de Deus. Primeiro propósito é bem pôr fim no pecado. E o segundo propósito é bem transforma os salvos. Aquele que vive segundo essa promessa, aquele que vive segundo esse princípio, aquele que vive segundo essa vontade. Continuemos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se reviste da imortalidade. Então, ali Deus reviste tanto os vivos como os mortos em Cristo. Deus te revestis de imortalidade, quer dizer, aqueles que salva nunca mais que te passa para a morte. Esse é o propósito do fim do mundo. Então, meus queridos, que nunca sente mais medo, horas que não ouve falar do fim do mundo, porque o fim do mundo é a coisa boa. Agora, só que existe uma coisa que rapidamente não está olhando ali no livro de Apocalipse, que acontece quando o Senhor Jesus Cristo volta. Não está no livro de Apocalipse, no capítulo 20, não está lá. Então, verso 14 e verso 15. Ele fala o seguinte: e então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Esse é o tipo de pessoas que pode e que deve sentir medo, horas que não ouve falado de fim do mundo. Porque quando Jesus Cristo volta, que é alguém que esteve ou que está em conformidade com sua vontade, ele realmente está ser
lançado fora, quer dizer, está a ser destruído. Mas aquele que se vive de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as promessas ali contidas, a Bíblia está falando que está a ser revestido de incorruptibilidade, está a ser revestido de imortalidade. Quer dizer que até passa mais para a morte. Esse é o propósito de fim do mundo. Meus queridos, agora, existe uma coisa. A promessa é verdadeira. Jesus promete, virei outra vez. Virei outra vez. Só uma consideração que não acredita ou não, que nos sente medo ou não, que nos seja indiferente ou não. Jesus Cristo promete e Ele vai voltar. Que a vinda, ou a segunda vinda, o regresso do Senhor Jesus Cristo, que depende de mim acredita ou não. Que depende de mim esteja pronto ou não. Porque Jesus está volta. Não pude ler isso no livro de Atos, capítulo 17, onde que a Bíblia está falando, mas Deus tem fixado um dia em que julgará o mundo. Então Deus tem um dia marcado em que Jesus Cristo também busca ser escolhido, bem faz um julgamento, traz a recompensa e um pagamento a cada um segundo a obra que tiver feito nesse corpo. Agora, um chamado, um apelo urgente. Qual que é a boa posição? Se Jesus vem hoje, qual que está a ser a boa reação? Será que está a ser segundo aquele que está escrito no livro de Apocalipse? Então, todos os grandes, pequenotes, escravos livres e outros que acreditam na vinda de Jesus, esse corre para esse fala, cair sobre nós, para nunca hoje a rosto daquele que está bem sobre o trono, ou nós no crescer daquele que o profeta Isaías fala, eis o Senhor que nos aguardava, de que lado que você está e de que lado que você está. Isso depende da decisão que você toma hoje. Se você toma a decisão de viver fazendo a vontade de Deus, certamente você está no grupo daquele que está, aleluia, eis que nos Deus que nos esperava. Mas também se você toma a decisão de viver a vida de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você crê, você está no grupo daquele que está falando, cai sobre nós, rocha, para nunca hoje a rosto daquele que está bem sobre o trono. E esse é o desejo nem de Deus, nem de mim. É que é desejo de Deus e também é que é desejo. Qual é a decisão que você toma hoje? Qual é a decisão que você tem tomado? Abre o coração. Entrega o coração a Jesus. E permite que Jesus entre na tua vida, transforma a tua vida hoje. Para que quando Jesus Cristo volta a esse mundo, também põe fim nesse sistema do pecado e começa um novo mundo que também esteja integrado no grupo de que estava vive naquele novo mundo, sem pecado, sem dor, sem nada mais que está fazendo sentir dor no coração, que está fazendo rolar lágrima. É isso desejo de Deus. Que a paz de Deus esteja no nosso coração e que sempre nos tenha diante de nós hoje essa promessa que Jesus Cristo tem feito para nós. Voltarei e virei outra vez. Que Jesus Cristo esteja conosco, com a nossa família, e que a paz de Deus seja entre nós. No nome do Senhor Jesus, amém. E agora, não te pronuncio umas palavras de oração. Oremos. Deus maravilhoso eterno, Criador do céu, de terra e de mar, muito obrigado pela proteção e vida e bênção que o Senhor te derrama sobre nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar essa palavra tão maravilhosa, conhecendo, Senhor,
que o fim do mundo é algo que deve dar medo, mas que deve alegrar nosso coração. Porque Jesus está volta também por fim nesse sistema atual que nós está vive, para dar início ao novo sistema de governação, um novo reino no qual terrena paz, amor e felicidade para todo sempre. E Senhor, nos pede que tudo aquele que ouvindo nesse momento, que o Espírito do Senhor esteja no seu coração. E, Pai, que cada um tome a decisão de andar com Cristo e de fazer o que está escrito, ou seja, fazer a vontade do Senhor. Irá num sábado feliz, que esteja com nossos familiares, que esteja com todos os nossos amigos, com todas as pessoas, Senhor, no mundo inteiro, que tem desejo de descobrir essa verdade e de viver essa verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Agora nos pode acompanhar contactos que nos pode contactar com nós através de Facebook, através de número de telefone fixo e móvel e também outros meios como Instagram e Twitter, tudo isso, nos pode contactar com nós para mais aprofundamento na palavra que nos acaba de ouvir. Então, não te deixa nosso contato ali na rodapé, não pode chama na dias normais de expediente, na hora normal de expediente, no pede no estudo bíblico que nós não está disposto a fazer ser conhecido a palavra de Deus, as promessas maravilhosas de Deus. Então, que Deus pode acompanhar conosco até o próximo sábado, se Deus quiser.